Vamos dar início ao tema dessa noite. Quantos já acharam? Amém. Vocês são rápidos. Romanos 5,17. Vamos ler? Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais, repita comigo, muito mais, aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça, repita, a imensa provisão da graça, repita, a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Repita comigo, Jesus Cristo. Mais uma vez, Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não há outro caminho ao Pai, a não ser por Ele. E nós vamos aprender nessa noite segredos, chaves que tem nesses versos, para que a gente possa capturar e aprendermos a como reinar em vida. Muitas pessoas aqui nessa noite não estão reinando em vida. O Senhor falou ao meu coração quando eu perguntei, Senhor, por que essa palavra? E no meu coração veio assim, porque eu tenho filhos meus que por não entenderem a minha graça, estão deixando de reinar em vida. Eu tenho filhos meus que por não entenderem a minha graça, estão exaustos. Estão exaustos de trabalhar, estão exaustos de lidar com situações em casa, estão exaustos de problemas, de circunstâncias na vida, quando eu estou aqui pronto para ser a resposta para eles. Então tem muitas pessoas aqui nessa noite que não estão reinando em vida. Talvez você está dependente de remédios e isso não é reinar em vida. E eu falo isso no poder do Espírito Santo. Talvez você aqui está tomando remédio para dormir e isso não é reinar em vida. Talvez você está aqui nessa noite e você tem todos os dias pensado em desistir. Isso não é reinar em vida. Talvez você está aqui essa noite e você está com conta atrasada. Isso não é reinar em vida. Mas eu não venho aqui somente tocar nesses pontos que talvez você esteja passando, para que você, ai meu Deus, é verdade, eu não estou reinando em vida. Não, eu vim aqui para te mostrar que isso vai mudar. Amém. Fala assim, isso na minha vida vai mudar. Amém? O Senhor quer que você reine em vida. Glória a Deus. Esse versículo em Romanos, eu quero dar um pouquinho de contexto, tá? Só para a gente entender assim, quando foi escrito, para quem foi escrita. Então, o contexto da carta de Romanos, ele tem um tema. Toda a carta no Novo Testamento, até mesmo no Velho Testamento, todos os livros da Bíblia, nos primeiros versículos, ele vai sempre mostrar o tema. Por exemplo, em Gênesis fala, no começo Deus criou os céus e a terra. Então, a palavra-chave de Gênesis é começo. Então, todo o livro da Bíblia vai ter o seu tema. E o tema de Romanos é, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por fé e não por obras. Esse é o tema da carta. E foi escrita ao povo, os cristãos, em Roma. Ele escreveu antes de ir encontrá-los, para poder esclarecer sobre a doutrina do Evangelho. Para que quando ele chegasse, já tivesse uma certa base, sabe? Ele não precisasse gastar tanto tempo ensinando a doutrina. E esse capítulo especificamente de Romanos 5, o tema é justificação pela fé. Repete comigo, justificação pela fé. Sermos justos diante de Deus é por fé e não por obras. Então vamos capturar aqui algumas chaves nesse texto. Vamos lá novamente, Romanos capítulo 5, versículo 17. Fala o seguinte: se pela transgressão de um só homem
a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então ele aqui está estabelecendo um paralelo entre dois homens, entre os dois Adãos. O primeiro, em que por causa do seu pecado, a morte reinou na terra, e outro que por causa da sua obediência e do seu sacrifício, a vida reinou. Mas não simplesmente a vida reina por meio de Jesus Cristo, mas nós podemos reinar em vida por meio de Jesus Cristo. Então ele estabelece esse panorama. Mas é preciso que a gente entenda primeiramente o que é essa transgressão. Porque o pecado fez com que a morte reinasse na terra. Então vamos primeiramente pegar essa palavra-chave, transgressão. Repita comigo, transgressão. Eu não sei vocês, mas eu lendo a Bíblia, muitas vezes eu já me confundi. Assim, uma hora você lê iniquidade, aí outra hora você lê pecado, aí outra hora você lê transgressão. Aí você fica assim, o que é o quê? Por que essa diferença? Cada palavra dessa, ela vai exemplificar um tipo de quebra de relacionamento com Deus e com os nossos irmãos. A iniquidade é um ato que você faz de forma distorcida. É uma pessoa que ela recebe um valor e ela não devolve o troco certo. Isso é uma iniquidade. Ela está fazendo algo que não está explicitamente ferindo ao seu irmão, não está explicitamente ofendendo a Deus, mas é uma iniquidade. É algo que precisa ser removido, punido. O pecado é algo que vai de encontro ao nosso irmão. É um assassinato, é uma violência. Isso é pecado. Eu não vou entrar em detalhes, porque tem toda a questão da palavra e do contexto, mas eu queria pontuar isso. E a transgressão, que é onde eu vou entrar, que é a palavra-chave desse texto, e a gente vai entender mais à frente o porquê Paulo usa transgressão, nesse caso, significa a palavra paraptoma. Repete comigo, paraptoma. Eu estou vendo que tem gente com caderninho aí, eu estou gostando disso. Tem que trazer caderno para anotar, gente, para aprender. Que aí depois, chega em casa, a mente já esqueceu. Aí você ouve paraptoma, mas por que essa palavra está na minha mente? Eu nem sei porquê. Acorda amanhã com paraptoma na cabeça. Então, paraptoma é a palavra usada aqui, para transgressão, que é traduzida muitas vezes para rebelião. Se refere a uma forma onde uma pessoa trai a outra. É uma quebra de confiança. Repete comigo, quebra de confiança. Por exemplo, em 2 Reis, fala bem assim: depois da morte de Acabe, Moabe paraptomou, o paraptoma, estou aportuguesando, paraptomou Israel. Ou seja, Moabe, quebrou um voto de confiança de Israel, um acordo, e começou a governar, não mais de acordo com a lei de Deus, mas de acordo com princípios idólatras de outros deuses. Na lei mosaica, por exemplo, se uma pessoa ela furta algo de você, você saiu de casa e deixou lá sua carteira cheia dos milhares de reais. Amém? Posso ouvir um amém? Deixou sua carteira lá com seus milhares de reais e uma pessoa entrou e pegou sua carteira. Aquela pessoa, ela pecou. Ela cometeu pecado. Amém, irmãos? Pegar o dinheiro dos outros é pecado, amém? Ir lá na carteirinha de mamãe, ir lá na carteirinha de papai é pecado, tá? Tem que pedir. Falar, posso pegar, mamãe e papai, você me dá, né? Agora, se essa pessoa que entrou na sua casa e pegou a sua carteira, ela era sua amiga, não é mais um pecado, é uma transgressão. Por quê? Porque ela quebrou
um voto de confiança. Quebrou um relacionamento, fazendo algo que fosse de encontro a um acordo que vocês têm, um acordo social, né, de amizade, de companheirismo. Vamos lá, gente. Está captando? Amém? Outro exemplo. Quem lembra de Jacó aqui? Jacó estava em fuga de Labão, porque Labão achou que Jacó havia roubado os ídolos da casa dele. Aí Jacó sai correndo. Labão consegue chegar até Jacó. Quando Labão chega até Jacó, aí Jacó faz: mas qual é? Por que você está vindo atrás de mim? Qual é o meu paraptoma? Qual foi a minha transgressão? O que é que eu fiz para quebrar o meu relacionamento com você? Para você me perseguir desse jeito? Então, conseguindo captar o porquê Paulo está usando a palavra transgressão aqui? Porque o que Adão fez com Deus não simplesmente foi um pecado, mas foi uma quebra de aliança. Foi uma quebra de relacionamento. E hoje, por causa do que Adão fez, as pessoas estão com uma quebra de relacionamento com Deus. Por isso que lá em Coríntios vai falar que nós temos o ministério da reconciliação. Porque a transgressão foi essa quebra. A transgressão rompeu a conexão do homem com Deus. E é por isso que Paulo usa essa palavra. E ao Adão transgredir o relacionamento dele com Deus, a morte passa a reinar. Então a primeira palavra-chave desse texto é transgressão. Qual é a segunda? Morte. Repete comigo, morte. Mais uma vez, morte. A morte é separação da vida. Todos aqui já devem ter lidado com a morte de alguma forma. Já perderam algum parente, perderam algum amigo e sabem que a morte é separação da vida. Por isso que o homem sem Cristo está morto. Porque ao romper o relacionamento com Deus, que é a vida, você não tem mais vida, então você está morto. Por isso que eu gosto de uma frase que diz bem assim, do Eric Gilmour, que é um pregador lá nos Estados Unidos. Ele fala bem assim: Deus não veio transformar homens maus em homens bons. Entenda homem por humanidade. Mas Ele veio transformar homens mortos em homens vivos. E aí me surpreende muitas vezes, porque uma pessoa chega para mim e fala: poxa, aquele meu amigo, aquela pessoa fez isso. Pô, estou chateado. Pô, eu fui no aniversário e lá só estava rolando sujeira. Nossa, que absurdo. Aí eu pergunto assim: o que é que você estava esperando de pessoas ou de uma pessoa que está morta? Às vezes a gente fica esperando vida de pessoas que estão mortas. Fica cobrando, por exemplo, do mundo, né? Quantos cristãos não ficam nas redes sociais cobrando de pessoas que nem são cristãs um comportamento cristão? Criticando famosos, criticando celebridades. Aí quando vem um negócio lá: ai, Anitta fez isso, isso, isso. Meu Deus, que absurdo. Nossa, isso não pode ficar. Gente, Anitta, ela está separada de Deus. Ela precisa restabelecer o relacionamento dela com Deus. Enquanto não restabelecer, o que vai fluir do coração é morte. O que vai fluir do coração é pecado. E a mínima coisa que reste de boa, que possa fluir, é um resquício da misericórdia e da graça de Deus sobre a vida dela. Então nós temos que esperar morte de quem está morto. Mas de quem está vivo, a gente espera o quê? Vida. Então não combina cristão de verdade exalando morte, exalando palavras de incredulidade, exalando palavras de baixo calão, fazendo coisas erradas. Não combina. Mas repare,
Se você realmente nasceu de novo, o que é que vai fluir do seu coração? Vida. Por isso que pelo fruto você conhece a árvore. Por isso que o evangelho não é uma questão de comportamento. Não é uma questão de você passar a ser uma pessoa melhor. O evangelho é sobre você ter vida. Voltar a se relacionar com um Deus vivo. Amém? Um Deus que quer que você se torne cada dia mais parecido com Jesus. Fala assim comigo, na verdade fala assim. Fala assim, Deus quer que eu seja parecido com Jesus. Amém? A palavra morte aqui é a palavra Thanatos. Para os aficionados aí em Marvel, que gostam dos filmes dos Vingadores, já ouviu falar do Thanos, né? Então, essa palavra Thanos vem da palavra Thanatos, que misericórdia, mas a palavra Thanatos é a personificação da própria morte. É a separação total da vida. Vamos lá para Gálatas, capítulo 3, verso 19. Gálatas 3, 19. Está aqui na tela, viu, gente? Vamos ler do 19 até o 27. Qual era, então, o propósito da lei? Repete comigo, propósito da lei. Então, a gente tem uma perspectiva aqui. O homem tinha um relacionamento com Deus. Por causa do pecado, da transgressão, esse relacionamento é quebrado. E agora o que passa a reinar na humanidade é a morte. Quando Adão pecou, o que é que reinou? O que é que reinou? A morte. Eu peço assim para repetir, para poder gravar na mente. Minha mãe que é professora sabe dessas didáticas, né? Então, depois que a morte passa a reinar, vem um tempo da lei. A gente vai ver aqui, ó. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. Isso está falando da promessa em que ao Adão pecar e o homem se separar de Deus, Deus lançou uma promessa de que do ventre de Maria sairia aquele que iria pisar a cabeça da serpente. Falando de Satanás. Então essa promessa, qual é o descendente dessa promessa? Jesus. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Próximo versículo. Contudo, mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então, mas como assim? Jesus não é mediador da nova aliança? Mas Jesus é o próprio Deus. Então, o próprio Deus, Ele também é mediador entre nós e Ele. Vamos lá, próximo. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus de maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder o quê? Vida. Certamente a justiça viria da lei. Próximo. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Próximo. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei. Nela encerrados, presos, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Que tutor é esse? A lei. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então todos precisavam ser colocados
debaixo do pecado, debaixo da desobediência, para que Deus pudesse exercer misericórdia para com todos. Repita comigo, misericórdia para com todos. Mas Felipe, por que você está trazendo agora a questão da lei? Porque se a gente não entender a questão da lei, nós não iremos viver na abundância da graça. Lei e graça são, eu não diria que são antagônicos, mas não tem como você viver sob um e sob o outro. Ou você está em um, ou você está em outro. Não tem como. Então a gente precisa capturar o propósito da lei. Repita comigo, propósito da lei. Precisamos capturar isso. Até porque, quando vocês forem à Bíblia, vocês vão começar a ter também um panorama maior sobre o que você está lendo. Sabe, eu tenho falado no estudo com os jovens que você não pode interpretar o Antigo Testamento de forma sozinha, isolada. O Antigo Testamento, a Bíblia fala que é a sombra do que estava por vir. Então, tudo no Antigo Testamento tem um sentido. Se vocês forem e lerem todo o Velho Testamento, pedindo ao Espírito Santo por revelação, vocês vão começar a enxergar Jesus nos mais mínimos detalhes. Você vai ficar, meu Deus, estava aqui. Deus já estava apontando que Jesus, o que Jesus iria fazer. A representação de quem Jesus era. E lá em 2 Coríntios 3, não precisa abrir. Essa lei, ela é chamada de ministério da morte. Então, pela transgressão, a morte passou a reinar. Mas a Bíblia fala bem assim em Coríntios, que a morte reinou de Adão até Moisés. A Bíblia fala isso. Porque em Moisés, a morte, ela começou a ser ministrada. Como se fosse assim, em doses. A lei veio, e essa palavra ministério é diaconia. Então eram os diáconos da morte. Nós não temos diáconos da morte aqui, em nome de Jesus. Nossos diáconos aqui são diáconos da vida. Amém. Aleluia! Mas a lei, ela estava servindo, ministrando morte para as pessoas. Aí você fala assim, que coisa terrível. Eu não vou ler mais o Velho Testamento. Não. Paulo responde em Romanos. Por acaso a lei é má? É ruim? Não. A lei é santa. Ela é boa. Mas qual de nós podemos viver à altura e cumprir em nosso esforço próprio as exigências da lei? Ninguém. Então, a lei ministrou morte para que Jesus viesse e ministrasse vida. Porque sem a lei não há transgressão. Lembra que eu falei que a transgressão é você romper um acordo, um relacionamento com alguém? Então, quando o povo hebreu está diante de Deus no Monte Sinai, eles falam, nós obedeceremos o que você mandar e te adoraremos. Aí Deus vai lá e fala, beleza, vamos fazer um acordo então. Vamos fazer uma aliança. A aliança é essa. Aí o povo vai lá e faz o quê? E quebra. Então, a lei, ela veio para poder mostrar ao ser humano que ele era incapaz de se justificar ou de se santificar por obras. Então, qual é o propósito da lei? Nos mostrar a necessidade de Jesus Cristo. É como um espelho. Se vocês olharem para o lado, vocês vão ver que as janelas, dá para ver um pouquinho, né? É um pouco espelhado. A lei, ela é como se fosse um espelho. Sabe, se você acorda de manhã, depois daquela noite que você acordou a cama toda bagunçada, até que você chegue no espelho, você está pleno.
né? Você acordou, ai, amém, aleluia. Aí quando você chega no espelho, você vixe, meu Deus. Olha, aí você começa a ver os inchaços no rosto, o cabelo com um fio para cima, assim, pendurado. Só que o espelho, ele tem a capacidade de te arrumar? Não. O espelho não tem a capacidade de te deixar arrumado. Ele só revela. Ele só mostra. Então a lei estava revelando a morte, mostrando que no seu íntimo há morte. Mostrando que quando ela te pede amarás o teu próximo como a ti mesmo, aí você chega diante de uma situação onde ou eu me beneficio e faço um mal com o meu próximo, em benefício próprio, ou é melhor não fazer. Aí a pessoa ia lá e fazia. Aí ela, poxa, lembrava da lei. Era para eu ter amado meu próximo. Eu não sou capaz de amar meu próximo. E quantos de nós já não passamos, ou podemos até estar passando hoje, por isso? Por se ver com desejos, se ver com práticas, se ver com costumes, que não gostaria de estar fazendo, mas faz. Pô, eu sei que eu não devia estar fazendo, mas eu estou. E quando a gente entende, e isso vai acontecer nessa noite, que Deus ele tem uma abundância de graça para você, e Ele tem a dádiva da justiça para você, você vai começar agora a reinar sobre essas coisas. E você vai ver que você vai se santificar, mas não porque você está se esforçando, mas porque a graça de Deus está te capacitando. Amém? Então a graça de Deus, ela não é passiva, ela é ativa. Muitas pessoas que pregam graça por aí, têm pregado uma graça passiva. É assim, a pessoa vai lá e peca, comete o pecado, aí chega arrependido. Aí a pessoa fala, a graça te basta. A graça de Deus te basta. Como se a graça fosse uma resposta ao pecado. Quando na verdade a graça é aquilo que faz vencer o pecado. Então não existe uma vida pela graça se você está vivendo em pecado. Então essa graça que pregam por aí, de que você pode fazer o que você quiser, que está tudo bem, não é a graça do Evangelho. A graça do Evangelho é aquela que faz Paulo dizer, eu trabalhei mais do que todos, me sacrifiquei, morri por vocês, me coloquei nas situações mais difíceis e ajudei. Eu oro mais do que todos. Por que Paulo orava mais do que todos? Por causa da graça. Não é porque Paulo tinha os horários da disciplina dele para poder fazer. É porque dentro dele, ele tinha um relacionamento com Deus baseado no que Jesus fez. Então os olhos dele estavam constantemente em Cristo. E ao olhar para Cristo, você é transformado em imagem dele. Amém? Estão captando? Então fala bem assim, eu preciso da graça. Aleluia. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Então, a lei não transforma. Você que se diz cristão, você que conhece a Jesus, você tem que, de uma vez por todas, descansar na obra consumada de Jesus. Descanso. Sabe? Quando você entende a obra de Cristo, você não fica, mas se amanhã eu fizer isso de errado, o que é que vai acontecer? Ai meu Deus. Ou então, você estava no trabalho, aí te pressionaram, você fraquejou e mentiu. Era para você ter dito sim, você disse que era não. Aí logo no momento que você disse que era não, você já sabia, sabe que, ai meu Deus, agora, o que será que Deus vai fazer será que Deus vai tirar as bênçãos da minha vida? Será que vai acontecer alguma coisa de ruim agora? Não. Quando você descansa na obra de Jesus, você não fica pensando, amanhã será que eu vou fazer isso de errado? Não, você pensa, amanhã, o que é que eu vou fazer para servir a Deus? Quem é que eu vou impactar amanhã? Por quem eu vou orar amanhã? Por quem eu vou impor as mãos amanhã para curar?
E quando você errar, excluam essa palavra quando? Esqueçam que eu disse essa palavra agora. Fala comigo, se. Em 1 João capítulo 2 vai dizer: se porém alguém pecar, nós temos o nosso advogado junto ao Pai. Então, se ele está usando se, é porque é uma possibilidade. Então, repita comigo: é possível viver uma vida sem pecar. Porque agora vivemos debaixo do ministério da vida. É isso. É possível viver uma vida agradando a Deus. É possível viver uma vida em santidade. É possível por meio de Jesus Cristo. Aí lá em Gálatas 5:4 vai dizer: vocês que estão tentando se justificar por meio da lei, vocês estão separados de Cristo e vocês caíram da graça. Então, toda vez que eu vou me relacionar com Deus, levando comigo a minha justiça própria, eu não vou receber graça de Deus. Porque a nossa justiça própria para Deus, como eu falei na quinta-feira, é como trapos de imundícia. Então, quando eu me achego diante de Deus, eu me achego com o sangue de Jesus. Isso dá uma paz, uma tranquilidade tão grande, porque não importa o que está acontecendo na sua vida, não importa como as coisas estão, você pode todos os dias se achegar diante de Deus, com confiança, porque não é por causa do que você faz ou deixou de fazer, mas por causa de Jesus. Aí, às vezes, já aconteceu algumas vezes de eu estar evangelizando no Uber. Eu gosto muito de, quando eu estou no Uber, e fazendo as perguntinhas, e se eu tenho um espaço, eu aproveito para pregar o evangelho. Aí teve um rapaz que ele estava criticando alguns pastores, uma coisa assim, e eu falando: cara, mas é verdade, tem mesmo, isso acontece. Mas eu já vi médico que fuma, médico que não cuida da saúde. Por causa disso eu vou parar de buscar um médico para cuidar da minha saúde? Não. Você tem que procurar um médico, um bom profissional, né? Então você tem que procurar um lugar, uma igreja que seja verdadeira, sabe? Uma igreja que viva realmente os princípios do Evangelho. Procurar estar debaixo da liderança de homens como meu pai, que eu posso dizer com certeza que é um homem de Deus. E procurar estar congregando naquele lugar. Amém? Glória a Deus. Eu senti que isso foi para alguém. Mas amém. Então, quando a palavra fala assim, se separaram da graça, quando a gente chega diante de Deus com nossa justiça própria, a gente é separado da graça. A gente cai da graça. Então repita comigo: a única forma de eu cair da graça não é pecando, mas vivendo em justiça própria. Então você cai da graça quando você leva com você esse orgulho, sabe? De não, eu sou da fé. Eu oro tantas horas, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Uma hora a queda vem. A própria palavra fala que Deus se opõe aos orgulhosos. E quando você está orgulhoso, você está se colocando em lugar de adversário com Deus. Deus agora ele não vai estar mais te levantando, mas Ele vai estar te abatendo. Isso não é um lugar bom para estar. Mas eu não estou falando isso para desanimar vocês, não. É por isso que eu estou dizendo assim, gente, a resposta é Jesus. A resposta é Ele. Por isso que Ele fala assim, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por quê? Porque os mestres da lei estavam colocando um peso sobre as pessoas que não era para estar sobre as pessoas. Ele falou assim, vocês não entram no reino e ainda impedem as pessoas de entrarem no reino.
Vocês estão colocando para elas exigências e demandas que nem vocês estão cumprindo. A resposta de Deus para nós é: os seus pecados estão perdoados. A mulher adúltera, que foi jogada diante de Jesus para ser apedrejada, qual foi a resposta de Jesus para ela? Foi falar: realmente, você adulterou, você é uma pecadora. Apesar de que ela era uma pecadora. A resposta de Jesus foi: oi, eu não vou te apedrejar não, mas bem que você merecia. Foi essa a resposta de Jesus? Não. Essa não tem que ser a nossa resposta. Em lidar também com os nossos irmãos que também estão debaixo da graça. A nossa resposta tem que ser: amém, irmão. Vá e não peques mais. Porque o perdão capacita você a viver em santidade. É o perdão. É o perdão. Repita comigo: é o perdão. Então, cair da graça é você, no original fala, você ser desviado. Você sair do seu curso de navegação. Era uma palavra usada pelos navegantes. Quando falava assim: vocês caíram ou se separaram, era tipo assim: você saiu da rota que era para você estar. E essa mesma palavra é usada para se tornar ineficiente. Então, quando você cai da graça, você se torna um cristão ineficiente. Então, por que nós temos, às vezes, igrejas que são tão cheias, mas que não estão produzindo? Cristãos que não estão gerando vida. Porque ainda estão vivendo uma mistura de justiça própria com a justiça de Deus. Isso não pode ser assim. Precisamos descansar na obra de Cristo. E dessa forma nos tornaremos efetivos. Nos tornaremos capazes de cumprir tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Glória a Deus. Quantos aqui estão aprendendo? Amém. Aleluia. Quantos aqui estão recebendo de Deus também? Amém. Amém. Glória a Deus. Então a gente falou sobre a transgressão, falamos sobre a morte e sobre o propósito da lei. Agora vamos ver o que é que o Senhor tem para nós quando nos achegamos a Cristo Jesus. Talvez você está aqui hoje e você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Então veja agora o que é que Jesus tem para você. A primeira coisa que ele fala é que para reinarmos em vida, precisamos da abundância da graça. Repita comigo: graça. Essa palavra para graça é periceia. A palavra, na verdade, para abundância. Tá? Graça é caris, que vem de caridade, carisma. Então, a palavra aqui para abundância é a palavra periceia. Repita comigo: abundância. Superfluidez. Parece até nome de um poder, né? Super velocidade. Vamos ver, por favor, apague as luzes. Vamos ver como... Não tem ninguém no computador, não? Por favor, verifiquem o agraciado. Porque vamos ver agora o que é que Deus tem para você através da abundância da graça. Quem aí sabe? Tá no banheiro ele, é? Quando todo mundo voltar, tu faz: ei, ei. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá para o vídeo, Alan. Vamos, só um momentinho. Vamos ver como é que a graça de Deus, ela flui na sua vida. Dá o play. Primeiramente, vocês estão vendo essa onda do mar, né? Pausa aí, por favor. Muitas pessoas que estão na igreja, elas têm recebido graça de Deus nessa medida. Elas têm vivido debaixo de uma misericórdia de Deus, de algo assim que, de vez em quando, elas colocam a fé em Jesus, mas o resto dos dias, a fé delas está no esforço próprio, no quanto eu posso fazer, no quanto eu tenho que fazer, no quanto eu tenho que me disciplinar.
E aí elas ficam com uma quantia pequena da graça de Deus. Porque se é a abundância da graça, significa que existe graça abundante e uma graça que não é abundante. Vamos lá, dê o play aí. Aleluia. Olha agora a próxima imagem que vai vir. Acho que eu coloquei muito tempo. Aí, ó. Pausa aí. Quantos querem receber dessa graça? Amém. Quantos querem que a graça de Deus na sua vida seja dessa forma? Amém. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Tem como as ondas do mar serem maiores do que essa? Sim. Dá o play. Algumas pessoas vivem assim, um certo nível de graça. Olha isso. Olha isso, gente. Já existem pessoas, pausa aí, existem pessoas que saíram daquele nível pequeno e elas agora estão entrando em um nível de graça onde Deus, Ele as capacita a servir na igreja. Deus as capacita porque elas creem. Não, eu não consigo servir sem Deus. Eu preciso de Deus para servir aqui na igreja. Aí Deus capacita. Aí ela vai, não, eu sou curada pela fé. Aí quando ela fica doente, ela recebe cura. Porque cura é graça de Deus. Já tem pessoas que alcançam um nível maior, onde elas falam, não, eu não creio somente que Deus pode me curar, mas eu creio na saúde divina. Eu creio que eu nem preciso ficar doente. E eu creio que Jesus já me curou e Ele já me concede vida de Deus, que é saúde, que é paz, que é alegria. E eu não preciso nem ficar triste, eu não preciso nem cair em depressão. Eu vivo na graça de Deus. Amém? Amém. Agora vamos ver a última cena. Esse é um nível bom de graça. Mas existe um nível que é super abundante. Existe um nível onde você não tem como surfar, onde você não tem como colocar nenhum esforço próprio. Olha isso, gente. Pausa aí. É assim que Deus quer atingir você com a graça dele. Pode ligar a luz, por favor. Muito obrigado, Alan. Vamos dar palmas para Alan, gente. Muito obrigado. Então, é assim que Deus quer agir na sua vida. Ele está pronto para te abençoar. Ele está pronto para abrir a porta de emprego que você precisa. Ele está pronto. Pronto. Repita comigo. Ele está pronto. Aleluia. E fala que não é somente a abundância da graça, mas também é a dádiva da justiça. Que foi o que eu falei. É nós nos tornarmos justos diante de Deus. Então, por meio da abundância da graça e da dádiva, que é um presente, repita comigo, presente. Um presente é algo que se dá não por merecimento, mas por amor. Então, nós recebemos essa dádiva, não é por nós termos, sabe, rapaz, eu fui para a igreja esse mês todos os dias. Esse mês eu estou justo diante de Deus. Não. Venha em nome de Jesus para todos os cultos nesse mês e nos próximos. Mas não é por você vir que Deus vai te tornar mais justa. O que te torna justo é o que Jesus fez por você. E simplesmente isso. Então, nós podemos reinar em vida. Você pode reinar em vida. Olha para quem está do seu lado e fala assim, você pode reinar em vida. Mais uma vez, você pode reinar em vida. Mais uma vez, você pode reinar em vida. Aleluia. Podemos reinar, dominar, exercer autoridade em vida. E antes de terminar,
a palavra reinar, que é a última chave. Quantos aqui querem reinar? Quantos aqui vão reinar? Amém. Essa palavra reinar é a palavra basileu. Alguns podem até achar familiar essa palavra. Essa palavra era usada no tempo de Roma, por isso que Paulo usou a palavra basileu, para determinar aquelas pessoas que eram reis, que detinham autoridade em alguns lugares. Então, eles se chamavam de basileus. Era a pessoa que chegava em um lugar e ela determinava coisas relacionadas à religião, comércio, coisas relacionadas à arte naquele lugar, negócios. Estão conseguindo captar? Deus, Ele quer que você seja uma pessoa que determina as coisas aonde você está. No seu emprego, Deus quer que você seja o fator determinante para o lugar em que você trabalha prospere. Deus quer que você seja um fator determinante nos negócios. E Deus, Ele te concede a autoridade para isso. E isso é reinar em vida, é você ter autoridade. Então, a autoridade, ela não vem por anos de experiência na igreja. A autoridade não vem por títulos, se você tem um título de pastor, não. A autoridade vem pela abundância da graça e pela dádiva da justiça. Então, se você está aqui hoje, você crê em Jesus, você tem autoridade. Isso nem estava escrito, mas olha para quem está do seu lado e fala assim: você tem autoridade. Aleluia. Fala assim: Felipe, traz só mais uma coisinha. Prometo que essa é a última. Tá? Eu fiquei impressionado quando eu li isso. Porque quando eu li esse versículo, reinar em vida, eu pensava assim: é porque Deus, Ele está falando assim, reinar enquanto eu estou vivo, né? Eu vou reinar na terra aqui enquanto eu estou vivo. É isso, tá? Significa isso. Mas vai além. Repita comigo, vai além. Vai além. A palavra aqui, reinar em vida, não é reinar enquanto estiver vivo, ou reinar vivo, mas reinar a partir de um lugar de vida, ou reinar em meio à vida. E essa palavra vida aqui é zoe. Então não é a palavra para dizer assim, uma pessoa está morta ou ela está viva, mas é uma palavra para dizer sobre, da mesma forma que a transgressão trouxe a personificação da morte, reinando sobre a terra, o sacrifício de Jesus traz a personificação da vida. E essa vida habita em nós. Essa vida habita em nós e sobre nós. E ela nos completa, ela nos abraça. Essa vida de Deus. Então, você passa a reinar de um lugar de vida. Deus, Ele não quer que simplesmente você determine coisas para os outros, que você abençoe os outros, mas que você também viva abençoado, viva em saúde divina, viva em paz abundante, viva em alegria imensurável. Essa é a vontade de Deus para você. Vamos ficar de pé?